Beleza, pessoal, como está? Eu vou bem, graças a Deus, já tinha o meu próprio esforço. Você conhece o profeta Cacó Filipe? Conhece o seu discípulo, o jovem que está tão polêmico na rede e famoso nos dias de hoje? Discípulo do único profeta verdadeiro que Deus enviou, que é o profeta Cacó Filipe. Então, é com esse jovem que eu me vou sentar hoje. Dizer que não está a ser fácil de encontrar. Já caminhei quilômetros e quilômetros o suficiente para arrebentar meu chinelo e cozer com ferro aqui. Então, só espero que esta entrevista lhe interesse tanto para que eu consiga ter dinheiro para comprar chinelo assim que eu tiver o pagamento disto aqui. Então, veja lá e estamos aqui nós. Muito obrigado por teres aberto este vídeo. Este vídeo é muito sério, muito importante, porque é graças a este vídeo que vais compreender se estás a viver bem ou se estás a viver mal, graças à entrevista que eu vou ter com um grande homem que veio de Tete aqui para Maputo. Uma grande ameaça para todos os profetas e pastores que existem cá na capital Maputo. Só agora, a título de exemplo, Honório Kutani está a tremer e disse que os que vêm agora são os falsos. Agora tem um falso Cristo agora, chamado Cacó Filipe. Sendo que o cidadão que apareceu na mídia há poucos dias disse que todos estes, incluindo o Papa, são todos eles falsos e que o verdadeiro é o único profeta preto chamado Cacó Filipe. Neste livro tem nome de todos os profetas falsos que estão sobre a face da terra. Tem um Honório aí também? Todos eles estão por aqui. Honório Kutani. Está aqui? Todos eles, o profeta Cacó Filipe os diz que são do diabo Satanás. O Arte Vida tem para si chinelos para mulheres de todas as idades, camisetas e curso para aprender a decorar os seus chinelos e a fazer os seus próprios centavos. Os chinelos custam por par 500 meticais e o curso para aprender a decorar os seus chinelos custa 800 meticais. Já as camisetas custam 1200 meticais por unidade. Faça já a sua encomenda pelo 84-880-14-18. Atenção, fazemos entregas em todo o país. Compre conosco. Compra camisetas, compra lá chinelos, e o curso também, coisa do limão, yeah. Arte Vida, o sentido és tu. O meu entrevistado de hoje é o apóstolo Aleixo. Discípulo do profeta Cacó Filipe. Muito bom dia a todos. Apóstolo, eu vou me perder um pouco com relação a estas formalidades, apóstolo, profeta e tal. Então, desculpe-me se em algum momento eu lhe chamar por profeta ou lhe tratar por profeta. É hábito, porque existem tantos profetas, então aquilo já está dentro do meu cérebro. Mas seria bom me tratar de apóstolo ou mesmo senhor Aleixo. Senhor Aleixo, ok, tudo bem. Posso tirar o senhor, Pode ficarmos me chamar de amigos, Aleixo, né? não tem Tranquilo, problema. fechado, Ok, fechado. obrigado. Ok, a princípio eu não sabia que já pequei sem antes ter feito alguma coisa que eu soubesse. Trançar cabelo. É uma das coisas que eu soube que, segundo o profeta Cacó Filipe, é um pecado trançar cabelo. Mas o que eu quero entender é qual é o vosso propósito? Por que surgem agora com essas verdades, essa frontalidade toda? O nosso propósito é dar a conhecer a mensagem do profeta Cacó Filipe ao mundo. Como eu dizia em outras entrevistas, quando Deus quer salvar a humanidade, Ele sempre enviou um profeta. Moisés, Jeremias, Isaías eram profetas que Deus enviou como a verdade para salvar a humanidade. Exato. E hoje, porque Deus é o mesmo, hoje, quer dizer, ontem, hoje e eternamente, de acordo com Hebreus 13:8, hoje também Ele enviou-nos o profeta Cacó Filipe para vir dizer à humanidade que o único caminho da salvação é aceitar aquele que Ele envia. Né? Se você for a ver, no livro de João, capítulo 6, versículo 28 a 29, questionaram a Jesus, o que nós faremos para exercer as obras de Deus? Aí Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Deus enviou. Exatamente. No tempo de Moisés, a obra de Deus era crer em Moisés como enviado de Deus. E no tempo de Jeremias, a obra de Deus era crer em Jeremias como enviado de Deus. Então, hoje, o nosso propósito, o propósito de Deus, é querer salvar a humanidade. Mas para salvar essa humanidade, Ele tende a enviar um profeta sobre a face da terra, que é a única boca que Ele usa. Não é? Tudo que o profeta diz não vem dele mesmo, mas vem de Deus. Exato. Assim como foi, as pessoas têm os livros de Jeremias e Isaías, era Deus usando esses homens sobre a face da terra para trazer uma verdade para transmitir ao povo. Ok. E hoje também o profeta Cacó Filipe foi chamado por este mesmo Deus que as igrejas pretendem adorar para trazer uma verdade a fim de salvar a humanidade. Então, nós não estamos para converter, ou seja, convencer a ninguém. A nossa missão é que todo mundo possa ouvir a mensagem do profeta Cacó Filipe, de acordo com Isaías 33, que diz que tens que avisar o ímpio do seu caminho mau, não é? O que nós estamos a fazer é avisar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira hoje que enviou o seu profeta Cacó Filipe a fim de vir dizer que hoje toda a carne corrompeu a via da salvação. Ok.
E tem uma coisa, entre aspas, que sempre aconteceu de geração em geração. Por exemplo, no tempo de Jeremias, quando Jeremias veio, ele disse o que Deus havia dito para anunciar ao povo. Você pode ver que os sacerdotes e os profetas, veja que a Bíblia diz lá em Jeremias 26, versículo 8 a 16, que os sacerdotes e os profetas pegaram Jeremias e disseram que esse é digno de morte. No tempo de Jesus, mesma coisa. Quando Jesus veio e trouxe uma verdade tremenda que todo mundo não suportou em receber, aí os sacerdotes que se intitulavam de homens de Deus, que tinham contato com Deus, procuraram matar Jesus por aquilo que ele vinha fazendo. E mesmo no tempo de Paulo, Paulo também sofreu tantas perseguições, aprisionamentos, assim também como acabou Filipe hoje. Ok, tranquilo. É o seguinte, eu vou tentar começar de onde a história começa. Disse que o profeta Cacó Filipe foi citado na Bíblia. O seu surgimento não é um surgimento aleatório, conforme nós achamos que seja, por causa da demora em ele ter que aparecer. Ele já foi citado na Bíblia. Qual é a passagem da Bíblia que cita esse surgimento, esse anúncio do profeta Cacó Filipe? Bem, a passagem da Bíblia que anuncia a vinda do profeta Cacó Filipe é Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Assim como no tempo de João Batista poderia dizer que em Isaías 40, versículo 3, Deus falou dele por meio de um outro profeta. Cada profeta, quando ele vem, ele mostra onde a Bíblia anuncia a sua vinda. Hoje também não é estranho com o Cacó Filipe. Cacó Filipe não poderia vir do nada, mas eu preciso lhe dizer que Cacó Filipe não é o profeta que vem imediatamente após Paulo, por exemplo. Exato. Existiram tantos outros profetas aqui que a humanidade não conhece, cujos seus livros não estão na Bíblia. Só um minuto. E os tais que apareceram foram citados na Bíblia que viriam? Pois é. Por exemplo, falo de o profeta antecessor antes do profeta Cacó Filipe. Foi o profeta William Marion Branham, que a Bíblia falou dele em Malaquias 4, versículo 5, Zacarias 14:7. Falavam do ministério que esse profeta viria cumprir. Ele era a luz do entardecer, você vê? De acordo com Malaquias, é dito que haverá luz no entardecer. Então este profeta havia sido levantado no continente americano e, no entanto, trouxe a mensagem dele, que não está na Bíblia, mas todo mundo, se pesquisar a mensagem de William Branham, encontrará. E este mesmo profeta William Branham profetizou a vinda do profeta Cacó Filipe hoje. Ele disse que surgiria alguém após a sua partida. Deus levantaria alguém. E, no entanto, esta pessoa hoje, de acordo com a mensagem do próprio William Marion Branham e a mensagem bíblica, hoje Deus levanta um negro africano para falar da salvação para toda a humanidade, de acordo com Marcos 13, versículo 33 a 35, que é dito que vigiai, pois o Senhor pode vir no tempo do entardecer, vigiai, pois ele pode vir no tempo da meia-noite, vigiai, pois ele pode vir no cantar do galo, assim como no amanhecer. Mas, então, veja só, passou o tempo do entardecer com o profeta William Marion Branham e o Senhor não veio. Nós estamos à espera da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento. Passou o tempo do entardecer, o Senhor não veio. E o profeta do entardecer disse: nos preparemos para o clamor da meia-noite. Agora estamos na meia-noite. O que é que significam essas parábolas todas? Porque o entardecer, isso traduzindo em moedinhas, eu não consigo perceber. Virá o amanhecer, o entardecer, virá um preto, virá um branco, não consigo entender. Tá bem. É o seguinte, existem 7 eras da igreja, né? Cujo na era em que nós nos encontramos é a era da Laodiceia. No entanto, para esta era da Laodiceia é esperado 4 vigílias, de acordo com Marcos 13, 33 a 35, que é dito que vigiai, pois o Senhor pode vir no tempo do entardecer, cujo o profeta do tempo do entardecer foi o profeta William Marion Branham, que morreu em 1965. Vigiai, pois o Senhor pode vir na meia-noite, cujo hoje é o ministério do profeta Cacó Filipe, segundo Mateus 25:6, que diz que o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, cujos saíram com suas lâmpadas de azeite ao encontro do noivo. Mas tardando o noivo, todas adormeceram. Ou seja, algumas cansaram-se e outras adormeceram. À meia-noite, você vê? À meia-noite ouviu-se um clamor. Eis aí o noivo, ide ao seu encontro. Essa voz que clama à meia-noite hoje é o profeta Cacó Filipe, preparando a noiva de Cristo, que é a igreja, para o noivado com o próprio noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E ainda virá uma outra etapa, que é a terceira vigília, que é a vigília do cantar do galo, que o profeta Cacó Filipe também fala a respeito disto. E vem ainda a vigília do amanhecer, que será com Elias e Moisés, de acordo com Apocalipse 11, versículo 3 a 4, cujo esses virão lá em
em Israel, pregarão nas ruas de Israel, a fim de que os 144 mil homens judeus, cuja Bíblia refere, possam ser salvos, crendo que aqueles que eles rejeitaram era Cristo verdadeiramente. Ok. É. Tranquilo. Ok, é o seguinte, vindo cá, eu fiz umas pequenas pesquisas e eu descobri que o profeta Cacó Filipe vem exatamente inutilizar a Bíblia para a humanidade atual e que só o livro dele é que funciona e que se aplica. Digo isso por quê? Porque ele afirmou pelo seu próprio cérebro mesmo que a Bíblia é um bem, é uma descoberta arqueológica e que funciona como um retrovisor para a humanidade. Não se pode viver hoje, nos dias de hoje, com base nos livros que existem na Bíblia. Porque os livros que existem na Bíblia são livros dignos das gerações ou são livros que conduziram as gerações passadas. E que neste presente momento em que nós nos encontramos, o único livro verdadeiro que deve ser pregado e ensinado a toda a humanidade é o livro do profeta Cacó Filipe. Partilha da mesma opinião ou tem alguma coisa? Eu partilho da mesma opinião, visto que no tempo de Jeremias, qual era o livro da vida naquela geração? Certamente que Era o livro de Jeremias. Isso. A Bíblia, como bem você disse, que o profeta Cacó Filipe diz, a Bíblia é um retrovisor. Você pode ter no teu carro 1000 espelhos retrovisores. Isso não é problema. Todos eles estão com a função de te mostrar lá atrás, de onde você vem. Não é? É bom, podes ver até deste lado, daquele lado, lá no interior do carro tem mais um, não é? Você pode ter tantos espelhos de retrovisor para te mostrar de onde você sai. Mas para você poder avançar na viagem que pretendes fazer, você tem que ter o para-brisa. Você vê? O para-brisa é o profeta vivo do seu tempo, com a sua mensagem, que permite você avançar. A Bíblia é um conjunto de livros dos profetas que Deus permitiu que ela existisse para mostrar como é que ele salvou lá no passado, a fim de que o homem vivo hoje perceba que na geração de Jeremias temos o livro de Jeremias, cujo Deus usou para salvar a humanidade naquela geração. No tempo de Malaquias temos o livro de Malaquias, cujo Deus usou para salvar a humanidade naquela geração. E nesse tempo em que nós vivemos, quem Deus enviou? Deus não é injusto para num tempo usar profetas vivos e nessa geração somente nos dar um livro dos profetas antigos. Dos profetas antigos. Não é possível, você vê? No seu amor, ele continuando a ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí que ele enviou um profeta também, como nos dias de Jeremias e de Isaías, com uma mensagem para vir levar o povo a conhecer a Cristo. Só de salientar que em Juízes 2, versículo 10, é dito que existiram gerações que não conheceram Deus. Por que não conheceram Deus? Visto que lá tinha livro dos profetas. Tinham lá os espelhos retrovisores, que é a Bíblia, ou seja, o livro dos profetas, que lhes mostravam o que Deus fez no passado. Não conheceram Deus exatamente pelo fato de que Deus não havia enviado profetas naquele tempo. Tá vendo? Hoje, a Bíblia é um conjunto de livros dos profetas, sim, que nos mostra o que Deus fez lá no passado. E ainda tem profecias lá que anunciam o que virá a acontecer no futuro. Exato. Assim como nos dias de Isaías, quando Isaías profetizava, aquilo foi escrito e ele é morto, será em pedaços, aí o povo firmou-se do tipo, o livro de Isaías é verdadeiramente um livro de Deus. Mas, no entanto, após a sua partida, certas profecias descritas no livro de Isaías começaram a se cumprir. Há exemplo de Isaías 40, versículo 3, quando falamos de João Batista. Isaías 61, versículo 1 a 2, quando falamos de Jesus. Isaías 49, versículo 6, quando falamos de Paulo. Assim também foi no tempo de Jesus. Quando Jesus veio, trouxe a sua mensagem, as pessoas lhe rejeitaram. Mas após a sua partida, todo mundo validou a mensagem de Jesus. E é nessa mensagem de Jesus onde ele diz em Mateus 23, versículo 34, que enviarei profetas, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis, a outros perseguireis, a outros açoitareis, perseguireis de cidade em cidade, expulsarão nas vossas sinagogas. Perseguireis, açoitareis, vês? No futuro. E esses profetas, é a pergunta que eu tenho feito às pessoas. Esses profetas já vieram ou ainda temos que esperar? Mas, no entanto, essa é uma questão que cada um pode fazer lá em casa. Exato. E ter a resposta, não é? Compreendo. Mas, no entanto, hoje a Bíblia é somente um memorial para nos mostrar o que Deus fez lá no passado. Para podermos avançar, é por meio da mensagem do profeta vivo da sua geração. E hoje esta mensagem é a mensagem do profeta Cacó Filipe. Okay. É triste que hoje as pessoas rejeitam, mas após a sua morte, todo mundo vai reconhecer que verdadeiramente Cacó Filipe era um verdadeiro profeta de Deus. Como é dito em Apocalipse 16:13, que saíram 3 espíritos de sapo da boca do dragão. Esses 3 espíritos de sapo são as 3 religiões satânicas cuja humanidade hoje está infiltrada. Você vê? No entanto, a humanidade hoje caminha no espírito de sapo. Sapo tem os olhos na cabeça, por cima.
ele consegue ver de onde está a sair. E vê para onde ele vai saltar. Onde ele vai cair, ele consegue ver. Mas aqui onde ele está, ele já não vê. Sapo não consegue ver o que está acontecendo ao redor dele, mas consegue ver lá atrás e lá à frente. É como a humanidade está a caminhar hoje. Hoje a humanidade está a caminhar no espírito de sapo. Conseguem ver somente que Deus lá usou profetas para salvar, tem os livros dos profetas e tudo mais. E sabem que Jesus virá. Mas o que Jesus está a fazer hoje, o que Deus está a fazer hoje, ninguém quer compreender. Por quê? Porque estão a caminhar no espírito de sapo. Ok, diga-me só uma coisa, meu caro. Nós dois sabemos que o mundo atual é um mundo muito bem instruído, onde as pessoas dificilmente acreditam em coisas que possam parecer com manipulação, entende? E hoje em dia, falar-se ou criticar-se o nome de Deus é completamente uma coisa que as pessoas não estão habituadas a fazer. Mas dificilmente vão te levar a sério quando apareceres dessa forma que apareces e dizeres o que dizes. E assim, como é que achas que as pessoas estão a receber? Eu certamente que não foste à mídia antes de teres ido pelo menos para um vizinho e tal. Como é que as pessoas estão a receber essa mensagem? O que acontece é que o diabo tem feito um grande trabalho sobre a face da terra. Temos dito a mensagem, o profeta Jacó tem dito que o primeiro crime da humanidade, um grande crime que cada um está a fazer hoje é pertencer a uma igreja denominada. Todos nós devemos fazer parte da Igreja de Cristo, mas a Igreja de Cristo não é denominada. Mas, no entanto, a mensagem, como dizia aqui antes de ir à mídia ou a algum ponto, nós já aproximamos a vizinha. O que acontece é pela predestinação que as pessoas vão receber de bom agrado esta mensagem, e é também pela predestinação que elas vão rejeitar e combater essa mensagem, assim como nos tempos dos profetas. Quando os profetas trouxeram uma mensagem, as pessoas combateram tal profeta. Somente os que aceitam aquela palavra são os que foram predestinados a acreditar, assim como no tempo de Paulo, de acordo com Atos 13, 47 a 48, você pode ver que após Paulo dizer que eu fui enviado como a luz dos gentios e a salvação até os confins da terra, glorificaram a Deus os gentios e creram todos quanto haviam sido ordenados para a vida eterna. Mas se você ver no versículo 46 desse mesmo Atos 13, você perceberá que Paulo tentou pregar para os judeus, para o povo hebreu, quando escreveu a epístola de Hebreu. Ele foi pregar para os judeus e lá é dito, Paulo diz, já que vós julgai-vos indigno da salvação, eis que nós nos viramos para os gentios. Você vê? Para dizer que os judeus rejeitaram a mensagem de Paulo. E ele teve que se virar para outro tipo de gente, que eram os gentios, outro tipo de pessoas, outro tipo de pessoas. No entanto, essas pessoas receberam sua mensagem. Assim como Jesus também poderia dizer em Mateus 19, versículo 2 a 12, que nem todos receberão essa palavra, somente aqueles que foram dados isso antes da fundação do mundo. O que está acontecendo hoje é somente o cumprimento. Os que estão a acreditar nesta mensagem, veja que desde que começamos há uma semana atrás na televisão, na TV, onde, no programa do Fred, tem muita gente que já nos liga para poderem ter o livro pedindo o seu batismo, não é? Já tem muita gente aproximando, acreditando no profeta Jacó Felipe. Não estão a acreditar porque eu estou a falar bonito. Não estão a acreditar porque talvez são inteligentes. Não, é porque eles foram predestinados. A salvação não é pela inteligência. O camponês, assim como o intelecto, no assunto da salvação, todos estão no mesmo nível. Veja que o camponês também sonha mal, assim como o licenciado sonha mal. Você vê? Todos eles estão no mesmo nível espiritual. Para a salvação, todos eles devem ser humildes e aceitar aquele que Deus envia em sua geração. Graças a Deus, ninguém vai conseguir parar esta mensagem porque é a verdade de Deus. No tempo de Jesus, Herodes tentou perseguir os discípulos de Jesus para que o povo não pudesse acreditar. A própria Bíblia diz que em algum momento os fariseus disseram ao povo lá na sinagoga: aquele que confessar que Cristo é o Filho de Deus será expulso da sinagoga. E no meio de nós. Assim também hoje os pastores, os líderes religiosos estão a fazer o mesmo. Já estão nas igrejas a dizer: aquele que confessar que Jacó Felipe é o profeta enviado do Senhor Jesus Cristo hoje será expulso aqui. É a história que está se repetindo.